E como é que a Bíblia faz parte da minha vida? Obedecendo, relendo, em comunhão com o Pai e pregando, compartilhando. Aliás, um dos verbos em hebraico para ensinar, o verbo alep, é o mesmo verbo para aprender. A mesma palavra para aprender é a palavra para ensinar, porque eles entendem que quanto mais você ensina, mais você aprende. Então vamos recapitular um pouquinho. Ontem nós falamos sobre esse personagem dos últimos tempos, que é o anticristo. E há várias características bíblicas do anticristo e várias propostas sobre quem seria o anticristo. Aí tem gente que fala que o anticristo é Saddam Hussein. Eu lembro quando Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia, escreveram um livro, lá em Belo Horizonte, eu passava numa livraria, tinha lá, a besta do Apocalipse chegou, é Saddam Hussein, porque ele estava construindo a Babilônia. Aí houve uma outra vez que o pessoal falava que o anticristo era Adolf Hitler. Aí houve outros que falaram que o anticristo, na verdade, era um computador. Queria dominar o mundo. Nos anos 60, um pregador norte-americano chegou a sugerir num livro 666, O Controle Final, que o anticristo era a televisão. A TV que era o anticristo. E vocês se lembram que a TV tinha duas anteninhas, aquelas antigas? E ele falava que as duas antenas é porque a Bíblia fala que o anticristo tinha 2 chifres. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão, que era a televisão. Hoje já tem um grupo aí dizendo que o anticristo é Emmanuel Macron, o presidente da França. Ora, é tanta coisa assim que parece assim, sabe receita de avó, que aquela raiz serve para tudo enquanto é coisa? O que de fato seria o anticristo? Vamos deixar a Bíblia falar. E eu vou reler com os irmãos alguns textos bíblicos que nós lemos ontem, tá bom? Vamos ler primeiro a carta de João, 1 João, capítulo 2, versículo 18 em diante. Primeira carta, não o Evangelho. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18 em diante. 1 João 2, 18 em diante. Esperar todos encontrarem. Encontraram? Então vamos lá. Na minha tradução diz assim, 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então veja bem, João aqui ele nos dá algumas pistas interessantes do anticristo. A começo de conversa, o próprio título que ele tem, anticristo. Eu expliquei no sermão de ontem que esta preposição grega anti não é simplesmente aquele que é contra, é aquele que é contra tomando o lugar de. Então o anticristo é aquele que é contra Cristo e quer tomar o lugar de Cristo. Então o anticristo não pode ser um ateu. Porque o ateu só é contra Cristo, mas ele não quer tomar o lugar de Cristo. O anticristo é alguém que quer tomar o lugar do outro. Essa é a preposição anti. Se eu falo antibiótico, é um medicamento que você toma para tomar o lugar daquele vírus que está entrando dentro de você. Antídoto, a mesma coisa. Anticristo, aquele que é contra Cristo e quer tomar o lugar de Cristo, um usurpador. Segunda coisa que eu aprendo no Evangelho de João. O anticristo tem que ser alguém saído do cristianismo. Porque ele fala, vocês ouviram que virá o anticristo. Pois já agora, muitos anticristos já têm surgido. É como se eu falasse assim, você já ouviu falar que vai vir um grande peixe. Pois já tem muitos peixinhos surgindo hoje. Então aqueles anticristos, no plural, que surgiu na época de João, eram um tipo análogo ao grande anticristo que viria no futuro. E esses anticristos, João disse, eles saíram do nosso meio. E na continuação do texto, por exemplo, o verso 22, ele diz assim, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo,
que nega o Filho, o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Igualmente, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E ele fala que quem não confessa o Cristo tem o espírito do anticristo. Então eu aprendi uma terceira coisa aqui. A primeira, que anticristo significa aquele que é contra para tomar o lugar de Cristo. Em segundo lugar, que o anticristo sai do meio cristão, como vários anticristos surgiram. E em terceiro lugar, que o anticristo é aquele que ensina heresia. O que é uma heresia? Algo diferente do que a Bíblia está ensinando. Com estas informações de João aqui, eu já elimino vários candidatos anticristo. Eu já vi que não pode ser, por exemplo, um computador. Porque o computador não ensina heresia. O computador não está no lugar de Cristo. Tá certo? Eu já vi que não pode ser a ONU. Alguns pensam que o anticristo é a ONU. Agora colocaram aquela estátua lá, né? Não pode ser, porque o anticristo tem que ter saído do cristianismo e a ONU não saiu do cristianismo. Aí eu vou para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E no capítulo 2, Paulo fala o seguinte com relação à volta de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Diz assim na minha tradução: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto, a volta de Jesus, que ele mencionou antes, isto, a volta de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E ontem eu expliquei também que apostasia é uma palavra grega. Eu até fiz menção de alguns termos internacionais que não são traduzidos. É igual no Brasil, nós falamos português, mas você fala que vai fazer o download do arquivo. Download é uma palavra inglesa, mas a gente não traduz download. Você fala assim, eu vou fazer o... Às vezes traduz, eu vou baixar o arquivo. Mas já criou até um neologismo, né? Não é abaixar, é baixar o arquivo. Mas eu falo, eu vou fazer um download e tá tudo bem. Eu posso falar, eu aportugueso às vezes a pronúncia e digo que vou mandar um e-mail. Embora o americano não pronuncie e-mail, mas email. Mas esse termo é em inglês. A palavra apostasia, de igual modo, não é uma palavra inglesa nem portuguesa. É uma palavra grega. Mas que o inglês e o português apropriaram-se dela. Os americanos falam de apostasy e o brasileiro fala apostasia, como se diz em grego, apostasia. Apostasia, o verbo apostasium, significa alguém que rompe com o outro, que quebra o acordo, quebra o pacto, quebra a aliança. Então Paulo falou que viria uma grande apostasia antes da volta de Jesus. E aí seria revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não se lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando eu estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado no seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então Paulo me deu novas notícias sobre o anticristo. Ele será revelado numa época de grande apostasia, quebra do pacto. Ele vai se ostentar como se fosse o próprio Deus. E o mistério da iniquidade, que iria dar força para o anticristo, já existia no tempo de Paulo. Então não pode ser o nazismo. Porque o nazismo não tinha na época de Paulo. Não pode ser o comunismo. Porque o comunismo não existia na época de Paulo. Não pode ser a China comunista. O anticristo também não pode ser a ONU. Tem que ser algum elemento que vai sair do cristianismo, quebrar o pacto com Jesus e ser alimentado por um mistério da iniquidade que já existia na época de Paulo. Aí, quando ontem nós estudamos o Apocalipse, essa passagem eu não vou ler porque ela é grande, nós vimos a mesma história sendo contada no livro do Apocalipse, através de uma mulher vestida de sol, que nós aprendemos que na Bíblia, todas as vezes que aparece uma mulher, é símbolo de quê? Quem se lembra? Da igreja, do povo de Deus. E essa mulher é perseguida pelo inimigo do povo de Deus, que é o dragão.
E o dragão tem um ódio da mulher, ele tenta atacar a mulher, e o Apocalipse fala que a mulher ganha 2 asas de águia e voa para o deserto. Alguém se lembra quanto tempo ela seria sustentada no deserto? 3 anos e meio, longe do alcance da serpente. Parabéns, vocês são excelentes alunos e alunas. Só que diz que o dragão, quando não pôde atacar a mulher no deserto, ele ficou em pé sobre a areia do mar. E o que subiu da areia do mar? Uma besta. Por que ele não está vindo aqui? Subiu do mar uma besta. E de acordo com a Bíblia, a besta poderia agir durante os 3 anos e meio. Correto? A besta foi atrás da mulher no deserto. E é curioso que o Apocalipse, num primeiro momento, não diz o que aconteceu. Mas quando você vai para o capítulo 17, João tem uma visão que o assusta tremendamente. Ele vê a mulher que fora para o deserto perseguida pela besta, mas agora ela está como? Montada na besta. Ela não está mais vestida de sol. Ela está corrompida, cheia de um cálice. E no nome dela está escrito Babilônia, a mãe de todas as prostitutas. Eu mostrei para vocês que João ficou assustado porque ele reconheceu naquela mulher as estátuas da deusa Áxera, que era uma deusa da família de Baal adorada no Antigo Testamento, e todas as vezes que o povo de Israel entrava em apostasia, eles iam atrás de Baal e de Áxera. E Áxera era, eu vou mostrar a foto para vocês, ela era mostrada como naquele desenho ali, olha, uma mulher, opa, passou demais, uma mulher montada numa besta, estão vendo lá? João entendeu que assim como Israel no Antigo Testamento foi atrás de outros deuses, a igreja no futuro também iria atrás de outros deuses. Ela ia romper o pacto dela com Cristo, apostasia. E como é que isso aconteceu? Agora a gente vai para a última ilustração do anticristo. Paulo fala do anticristo como o homem da iniquidade que surge na apostasia. João o chama de anticristo e fala que ele saiu do cristianismo. O Apocalipse vai chamar o anticristo de a besta junto com a mulher apostatada. A besta do Apocalipse 13 com a mulher apostatada. E Daniel vai falar desse anticristo como sendo um chifre que tem uma boca que profere blasfêmias e arrogâncias. Tá certo? Mas vamos devagar. Vamos agora na história. Como é que aconteceu essa junção da mulher com a besta? Quem estava aqui nos primeiros dias, eu falei que Daniel viu 4 animais na visão dele. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Esse animal terrível e espantoso significava Roma, porque de acordo com o livro de Daniel, o leão era a Babilônia. O urso era a Medopérsia. O leopardo era a Grécia e o animal terrível e espantoso a Roma. Os reinos que iam dominando a terra. Ok. O Apocalipse mostra a besta do Apocalipse muito semelhante ao 4º animal de Daniel. Então nós sabemos também que é Roma. E quando o Apocalipse vai falar da mulher sentada sobre o animal, abram comigo a Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, eu também falei sobre isso ontem. Apocalipse, capítulo 17. Irmão, se deixarmos a Bíblia falar, não precisa ficar com invenção. É só deixar a Bíblia falar. Apocalipse, capítulo 17, quando ele fala da mulher prostituta montada, ele diz aqui no verso 9: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são o quê? 7 montes nos quais a mulher está assentada. Mas é curioso porque no versículo 1, ele diz assim: vem, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre 7 montes. Sobre muitas águas. Num primeiro momento, a mulher é vista montada sobre muitas águas. Depois é uma mulher montada sobre 7 montes. E no final da profecia, verso 18, é explicado a João o quê? A mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Quando isso aqui foi escrito? 1º século.
Qual que era a cidade que dominava o mundo inteiro no primeiro século? Roma. Agora, olhem que interessante isso aqui. Uma moeda da época de João, moeda de Vespasiano. Você tem de um lado da moeda, você tem o imperador romano, do outro lado você tem um desenho de quê? Uma mulher sentada sobre 7 montes. E o que está escrito embaixo da mulher sentada sobre 7 montes? Roma. Então a mulher era Roma. Olha aí, ó. Deus mostrou para João um símbolo que na época dele era fácil entender. Se o Apocalipse fosse escrito hoje, e Deus falasse assim, o império ao qual me refiro é aquele que tem uma águia representada no seu brasão. Todo mundo sabe que são os Estados Unidos da América. É o maior país do mundo, vocês vão entender. Mas daqui a 2000 anos, talvez é necessário um arqueólogo pegar um brasão de hoje e falar assim, olha, quando o Rodrigo falou aquilo, olha, os Estados Unidos tinha uma águia ali como brasão dos Estados Unidos. E eu falei com vocês também o desenho dessa mulher montada num animal sobre as águas, que era como os cidadãos romanos desenhavam o mito de Europa. Então João sabia que o anticristo tinha algo a ver com Roma e a Europa. Agora, como é que isso aconteceu na prática? Olha bem, os irmãos sabem que... Aí é outro desenho de Roma, de Europa. Os irmãos sabem que o Império Romano perseguiu muitos cristãos. Muito. Nero colocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Os cristãos eram mortos de toda maneira que você pode imaginar. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João foi exilado na ilha de Patmos por ordem de Domiciano, porque ele estava resistindo à idolatria. Muitos cristãos eram mortos, e quando o último dos apóstolos morreu e começou o primeiro século, irmãos, o segundo século, o fervor da igreja ainda era muito grande. Eles não tinham medo de morrer. Não tinham medo. E os cristãos eram mortos na arena todos os dias. Tem uma história interessante de Policarpo, que Policarpo foi morto, queimado, porque ele não queria rejeitar a Jesus. E dizem as testemunhas que enquanto ele estava sendo queimado, todos sentiram um cheiro de pão assando. Há muitos relatos de mártires cristãos que entregavam sua vida por Jesus e pelo Evangelho. Hoje é muito fácil a gente vir para a igreja, irmãos. Embora eu respeito, eu até falei os que vêm de longe e tudo, mas ninguém está com uma metralhadora aqui na porta impedindo você de entrar. Nem obrigando a entrar, nem obrigando a sair. Mas para que você estivesse hoje sentado aqui em paz, muitos cristãos tiveram que dar o seu sangue. Eu sei de uma história, quem testemunha essa história é Tertuliano, de uma moça chamada Perpétua, de Cartago. Perpétua era filha do prefeito da cidade. E Perpétua ia escondido a uma gruta com outros jovens para estudar sobre cristianismo. Naquela época, alguém conseguia um pedaço de papel assim com escritura sagrada e ia escondido para lá. Era proibida a religião cristã. A religião cristã era chamada religio illicita, em latim. Religião proibida. E quando ela se converteu a Jesus, ela decidiu se batizar. Só que alguém entregou para os soldados do imperador que havia um grupo de jovens se reunindo ali para adorar a Jesus. Eles prenderam todo mundo e levaram-nos para a cadeia. O pai de Perpétua, por ser o prefeito e um homem de boa influência política, conseguiu pedir ao juiz para relaxar a sentença, para dar uma chance a Perpétua de não ser morta. E ele chegou lá na cadeia e falou com ela assim: minha filha, não faça isso. Por favor, rejeite essa religião. Pai, eu não posso. Jesus mudou a minha vida.
Esse Jesus não é seu pai. Eu sou seu pai. Você já viu o que eles fazem na arena com os cristãos? Vi, pai. Eles soltam os cristãos e soltam feras que devoram os cristãos. Então, minha filha, você quer morrer assim? Olha, eu consegui, através de muito esforço político, uma chance para você se livrar. O juiz, que está aqui a mando do imperador, falou que se você blasfemar o nome de Cristo e acender incenso ao imperador, ele consegue liberar você. Pai, eu não posso fazer isso. Faça pelo seu pai, eu sou idoso. Faça pelo seu pai. Eu não posso. Então faça pelo menos o seguinte. Rejeita Jesus só na hora. Depois eu deixo você seguir escondido. Mas na hora que lhe perguntarem se você é cristã, diga que não é cristã, blasfeme o nome de Jesus, acenda um incenso para o imperador e depois eu deixo você seguir escondido. Ela virou para o pai dela e falou assim, pai, o que é aquilo ali no fundo da cela? Ele falou, filha, eu estou perguntando da sua vida, você está preocupado com o que está no fundo da cela? Não me interessa o que está lá. Não, pai, eu quero saber o que está lá no fundo. Uma bacia d'água. Não, pai, eu estou vendo um cavalo. O pai, você está o quê? É uma bacia d'água. Você bebeu alguma coisa? Pai, ali tem um cavalo. É uma bacia d'água. Pai, é um cavalo. Ele bateu nela. Essa religião deixou você louca? E ela, não, pai. Não deixou louca, não. O senhor está certo. Ali não tem cavalo. É uma bacia d'água. Mas viu, não adianta dizer que uma bacia d'água é um cavalo. Todo mundo vai saber que ela é uma bacia d'água. Eu sou cristã. Não adianta eu tentar dizer que sou outra coisa. O pai desiste, sai. E no dia marcado, ela é jogada na arena com mais 4 jovens. Inclusive a empregada dela, que estava ali com Perpétua, foi colocada também lá. E eles soltaram os animais. Irmãos, um javali veio e mordeu a perna de Perpétua. A empregada dela que estava grávida correu, veio um outro animal, porque eles soltam os animais selvagens assim, e os animais ficam se atacando e estraçalhando. Havia um rapaz que ficou todo ensanguentado, e ela ouviu aquele rapaz ensanguentado e os outros debochando, falando assim, olha, esse aí disse que queria ser batizado antes. Ele foi batizado lá. O Deus dele atendeu o pedido dele. E naquele momento, um animal atacou a empregada dela que estava grávida, e a Perpétua estava assim, ensanguentada também, vendo a amiga morrer, todo mundo morrer. E o pai dela, não podendo vir daqui, ele pediu pelo menos um golpe de misericórdia. E eles fizeram um sinal para um gladiador. Prenderam os animais, o gladiador veio com uma espada para dar o golpe de misericórdia, já que ela era filha de um cidadão romano. Mas o gladiador nervoso foi abrindo uma ferida nela. E ela, ajoelhada, pegou a espada dele e falou, não, eu não estou com ódio de você. Eu sei que você não sabe o que está fazendo. Pode vir aqui, ó. Deixa eu facilitar o seu trabalho. Eu estou pronta para encontrar meu Senhor. Irmãos, esta é uma das muitas histórias que eu poderia contar para vocês. A versão latina dessa história, Passio Perpetui, foi contada justamente numa época em que um adágio foi criado. O sangue dos cristãos é como semente. Porque quanto mais morriam, mais cresciam. Alguém ironizou que no passado, muitos cristãos tinham que escolher entre a vida e a fidelidade a Cristo. E eles morriam para não abrir mão de sua fidelidade. Aí alguém ironicamente falou, hoje, basta colocar para ele escolher entre Jesus e o celular, e ele não pensa 2 vezes para escolher o celular. Não precisa ameaçá-los mais com a pena de morte. Basta ameaçar tirar-lhes o celular. Irmãos, o diabo via que a igreja de Deus estava crescendo. Quanto mais ele perseguia, mais os cristãos cresciam. Ele resolveu mudar a estratégia.
E como é que ele mudou a estratégia? Em 313 depois de Cristo, Roma tinha um imperador que aposentou. É o único caso de um imperador que eu saiba que retirou-se do poder ainda com vida. Diocleciano. E quando Diocleciano saiu do poder, Roma estava dividida entre a parte oriental e a parte ocidental. E começou uma briga pelo poder sobre quem iria ocupar o cargo do imperador e reunificar o império. E um dos concorrentes, que não tinha sangue real, nem era o preferido, chamava-se Constantino, filho de Constâncio. E Constantino teve uma estratégia, a meu ver, inspirada pelo próprio diabo, para poder conseguir o poder e ter os cristãos do lado dele. Ele percebeu que os cristãos estavam crescendo muito em número e havia um medo. Vocês já ouviram falar na rebelião de Espartacus? Roma chegou uma vez que ela tinha mais escravos do que cidadãos. Se os escravos resolvessem fazer um levante e tomar o poder, estavam perdidos. E os cristãos eram muitos dos cristãos eram escravos que se convertiam. Ele não podia fechar os olhos ao cristianismo. Outro problema, muitas esposas de políticos estavam se convertendo ao cristianismo e era conhecido por todos que alguns políticos fingiam não saber que a esposa dele estava seguindo escondido o cristianismo. E por questão política, ninguém também falava nada. Constantino via que não podia ignorar esse grupo chamado cristãos. Mas ele tinha, pelo outro lado, a religião do Estado, que no seu tempo era o mitraísmo. O mitraísmo era o culto ao deus Sol, o deus Mitras. O Sol era o patrono do exército romano. Você tinha que adorar o Sol. E o cristianismo e o mitraísmo não combinavam. Se você apoiasse um, ia ter problema com o outro. Os judeus também eram uma pedra no sapato de Roma. Eles já tinham gasto muito dinheiro militarmente para poder abafar os judeus. Então o que Constantino fez? Uma coisa que todo mundo pensou que não ia dar conta. Eu vou unir os três poderes opostos e vou governar sobre eles. E ele colocou sua estratégia em jogo. A primeira coisa que ele fez, estão vendo esse quadro aí? Quando ele estava atravessando a ponte do rio Milvia para poder combater contra Maxêncio, um oponente, aí ele de repente caiu do cavalo. Caiu do cavalo e falou: estou cego, estou cego, estou cego. E vocês sabem que alguém falou que certa vez que alguns políticos gostam de contar a história do jeito que eles querem, né? Por isso que já disseram que toda a história tem três lados, o meu, do outro é a verdade. Quando Constantino caiu no meio dos soldados, ele falou: o deus Mitras está aparecendo para mim, o sol. Aí os soldados, ele está tendo uma visão, o próprio deus Mitras está aparecendo para ele. Aí quando ele recobrou a vista, ele disse assim: eu vi o sol. E eu vi junto ao sol uma cruz. E junto ao sol e à cruz, eu vi um lábaro escrito em latim, in hoc signo vinces, traduzindo, sob este símbolo vencerás. Aí ele mandou desenhar um asterisco no escudo dos soldados e eles venceram a batalha. Quando eles venceram a batalha, ele falou: o Deus Mitras me mostrou que ele e Cristo são a mesma coisa. E sob o símbolo de Mitras e de Cristo, eu venci. É porque o nome Cristo, eu esqueci de colocar esse slide para vocês, em grego, ele é desenhado como se fosse um X e um P. Imagina um X e um P. Já viram esse símbolo em algum lugar? É o monograma do nome Christos em grego. E parece também com um asterisco, que era o símbolo do sol. Aí quando Constantino assume o poder, a primeira coisa que ele faz: começa a dar liberdade para os cristãos. Os cristãos agora não vão mais ser perseguidos. Os cristãos agora têm o poder de ter a sua liberdade. Constantino mandou fazer para si uma estátua de bronze segurando a cruz. E todos que passassem diante da sua imagem deveriam fazer honra à nova fé do imperador, a fé cristã.
Só que olha que curioso, ele só foi se batizar no leito de morte. E ele começou aos pouquinhos a acabar com a perseguição aos cristãos. Pelo contrário, ele começou a tirar dinheiro do cofre para pagar o salário dos líderes cristãos. Então os presbíteros da igreja começaram a receber salário vindo dos cofres públicos. O Edito de Milão deu liberdade para os cristãos. Igrejas cristãs começaram agora a ser construídas, erguidas, no lugar dos antigos templos pagãos. Por exemplo, havia um templo pagão que chamava-se Basílica. Era onde o imperador se reunia. Basílica vem do grego Basileus, rei. A Basílica agora se tornou um santuário cristão. A Cúria, que era o nome de uma disposição do Império Romano, agora era cristã. E ele começou a dar liberdade para o povo. E o povo cristão, quando começou a ter mais liberdade, começou a se acomodar, se acomodar, se acomodar. E a igreja começou agora a trocar a perseguição pelos palácios de veludo. Começou a trocar a oposição pela aceitação. E, irmãos, eu vou confessar para vocês uma coisa. O conforto é bom? É bom. O luxo é bom? É bom. Mas é um perigo. Eu costumo dizer que uma vez, por um acidente de percurso, não pelo meu bolso, porque eu não tenho dinheiro para isso, por um acidente de percurso, eu viajei uma vez para a França de primeira classe. Eu fui com uma pessoa para a França e eu fui de primeira classe. Aí alguém perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, foi a pior experiência da minha vida. E você perguntou, por que você viajou de primeira classe? Por que foi a pior experiência? Porque agora eu sei como é horrível viajar na classe econômica. Eu aprendi que algumas vezes a ignorância protege você. A ignorância às vezes é uma bênção. Tá comendo na rua, não vai olhar a cozinha. Não fica imaginando como é que o prato foi feito, senão você não come. E toda vez agora que eu entro com a minha esposa num avião e que eu olho a primeira classe, dá um trem tão ruim que eu não tinha antes. Anedota à parte, a igreja experimentou agora o luxo, o poder. O imperador era cristão. Como é bom agora fazer parte desse império. Ele não é mais o nosso inimigo, agora ele nos aceita. E aos pouquinhos a igreja já baixou a guarda com Roma e começou a se aproximar cada vez mais de Roma, cada vez mais de Roma, cada vez mais de Roma. Constantino deu para a igreja o status de religião queridinha do imperador. Protegida. Ficou claro até aí? Aí olha o que aconteceu. Se vocês se lembram que eu mostrei anteontem que Roma, em 476 a.C., depois de Cristo, perdão, corrigindo, 476 depois de Cristo, Roma foi dominada pelos bárbaros. Pelos bárbaros, vocês se lembram? E os bárbaros atacaram Roma, como dizia a profecia de Daniel, e dividiram Roma em reinos. Sabem qual foi o único poder antes do ataque dos bárbaros que continuou em pé depois do ataque dos bárbaros? A igreja cristã.